Já estamos aqui na tela do meu computador e agora eu quero te mostrar um pouco da minha central pessoal. Nesse momento eu estou utilizando essa central aqui, a minha central pessoal, tá? É onde eu consigo ver as minhas coisas pessoais. O que eu vou te mostrar de fato, ela é a central do trabalho, todas as coisas que estão no trabalho. Mas é legal mostrar um pouquinho do que eu estou fazendo agora, porque aí você consegue entender mais ou menos o que você pode fazer aí. Se você trabalhar com equipes, por exemplo, vai ficar ainda mais fácil de você conseguir aplicar isso daqui. Aqui para mim é legal que eu consigo ter algumas coisas que são da minha vida pessoal, como por exemplo o meu próprio diário, algumas receitas, um pouco das minhas leituras, um pouco das minhas plantas, as compras, até alguns templates que eu vou reunindo ao longo da jornada. Aqui do lado você consegue ver, por exemplo, todas as tarefas que estão aqui para que eu possa fazer, e essas já são tarefas, inclusive, do meu trabalho. Então, a minha central é extremamente simples, você não precisa fazer uma coisa super complexa, tá? A minha central pessoal, ela é extremamente simples, só eu tenho acesso a ela, não tem a equipe, ou as pessoas que trabalham comigo não têm acesso a essas informações que estão aqui, mas você já consegue entender que ela é super minimalista, não tem muita informação, ela é bem prática, justamente para que eu possa localizar e encontrar todas as coisas que eu necessito, até mesmo, por exemplo, clicar numa tarefa, ver o que está acontecendo com essa tarefa, saber qual é mais ou menos o estágio dela, tá? Agora, a central efetivamente, conforme a gente vai aprender a construir, ela é um pouco mais digamos que completa, né? Eu não diria que complexa, mas com certeza ela é um pouco mais completa. A minha central ela é dividida basicamente em três grandes centros, tá? Em três grandes pilares. O primeiro pilar delas são as caixas de entradas, ou as inbox. Se você trabalha com equipe, você vai utilizar isso daqui para compartilhar algumas informações como tarefas dentro dos seus projetos, dentro aqui do seu próprio workspace, né? Lembrando que o Notion trabalha sempre com workspaces, né? Sempre que você cria uma conta, você está criando um espaço de trabalho, ok? Então aqui eu consigo visualizar, por exemplo, as tarefas de todas as pessoas com quem eu trabalho. Dentro de cada uma dessas pessoas, eu vou ter um painel similar entre elas. Talvez tenha uma alteração ou outra, e isso varia muito do contexto de cada um. Por exemplo, tanto o meu, quanto do Antônio, quanto do Eli, possivelmente o da Adriele, são muito parecidos. Já a central da Caroline, da Rachel, da Ana Carol e do Daniel são um pouco diferentes. Isso porque esses quatro são freelancers mais pontuais. Eles recebem demandas de tempos em tempos. Não existe um fluxo muito grande de tarefas, então, e são muito pontuais. Eu tenho uma designer, outra designer, uma revisora, um designer, e cada um deles trabalha com uma conta diferente, por isso eles têm necessidades diferentes. Já eu, o Antônio, Eli e a Adriele, a gente trabalha com fluxos de demandas recorrente, ou seja, nós estamos sempre envolvidos nos mesmos projetos, por isso há uma necessidade de montar um painel um pouco diferente. Daqui a pouco eu vou te mostrar um pouquinho do que a gente tem ali dentro, mas vai entendendo um pouco das minhas necessidades, tá? E um pouco do porquê a minha central é assim tão completa. Então eu tinha necessidade primeiro de ter um local onde cada pessoa, cada colaborador pudesse visualizar exclusivamente as suas tarefas. Também tem uma necessidade muito grande que eu possa compartilhar os projetos com os meus clientes. Eles precisam acompanhar o que está acontecendo dentro dos seus projetos. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um portal. Então, aqui são os client portals, né? Ou o portal do cliente, basicamente. É aqui que eu coloco as informações de cada projeto de cada cliente. É muito importante entender que eu separo dentro do meu fluxo cliente de projeto. Isso significa que cada cliente pode ter mais de um projeto, enquanto que o cliente é visto apenas como cliente. É muito comum, principalmente se você é freelancer, que a gente trabalhe com o conceito de que cada cliente é um projeto, e portanto eu tenho o projeto X, o projeto Y, sendo o projeto X do cliente X e o projeto Y do cliente Y. Aqui dentro não. Aqui dentro do meu fluxo, às vezes eu tenho mais de uma iniciativa, mais de um projeto com o mesmo cliente. Por conta disso, eu tinha uma necessidade muito grande de conseguir visualizar essas informações de forma separada. Ou seja, se eu clicar aqui dentro do projeto do Luciano, eu posso ver os projetos de formas separadas.
coisas. Inclusive, dentro desses portais de cliente, além de ter aqui a marca do cliente, algumas informações, eu já habilito esse portal para receber alguns recursos que vão ser recorrentes, documentos que eu vou trazer com alguma recorrência, que precisam ser acessados de maneira mais fáceis, ao mesmo tempo que eu vou trazer aqui algumas informações, como, por exemplo, o percentual de progresso desse projeto e algumas informações como o próprio roadmap, né? Então eu consigo ver mais ou menos quando começa, quando termina o projeto, para que eu e o cliente tenham essas visualizações. Dentro de cada projeto desse, eu consigo, por exemplo, visualizar as tarefas. Então, eu consigo visualizar aqui as tarefas que estão em andamento e também consigo visualizar os recursos que estão relacionados a esses projetos. Então, aqui tem um projeto de identidade visual, aqui eu tenho os recursos que já estão associados a este projeto, enquanto que aqui eu tenho as tarefas que são diretamente desse projeto. Por que que é importante eu conseguir visualizar essas informações de maneira diferente? Porque dentro do meu fluxo, eu consigo vir aqui, por exemplo, colocar exclusivamente uma tarefa para design de identidade visual dentro desse projeto e automaticamente isso vai ser atualizado em todos os outros lugares e você já vai entender. Vamos voltar aqui rapidamente para a central de comando. Do lado direito aqui, a última coluna que eu tenho são as informações um pouco mais burocrática, mais organizacionais. É importante que você entenda que você pode montar esses pilares de acordo com as suas necessidades, né? Você consegue criar quantas colunas, ou um número de colunas bastante grande, e além disso, você também consegue organizar aí de acordo com as suas necessidades. Eu gosto de trabalhar com as caixas de entradas, porque assim eu posso entrar, por exemplo, nas tarefas do Antônio, visualizar aqui, por exemplo, como está o fluxo das tarefas dele, tanto por lista como, por exemplo, por Kanban, né, que são essas colunas aqui de status, então consigo ver o que não foi iniciado, o que está em progresso, o que está em aguardando, o que está em revisão e mesmo o que está inconcluído, tá? Ao mesmo tempo que eu precisava ter um local onde eu pudesse visualizar apenas o projeto. Então, se eu entrar aqui no projeto do Ser Freela e quiser entrar, por exemplo, no lançamento do curso de Canva, eu consigo visualizar as tarefas do curso de Canva. Aqui, inclusive, você vai ver que já existe algumas alterações. Isto porque, vamos abrir esta página aqui, né, para a gente conseguir visualizar melhor. Isto porque aqui eu precisava ter uma necessidade diferente, como é o caso de eu visualizar quais são as datas que vão ser enviados e-mails, entre outras opções. A mesma ainda posso ter, por exemplo, aqui um checklist para acompanhar. Então, aqui dentro de cada projeto, eu posso ter uma necessidade diferente a cada momento. Então, voltando ali para o projeto do Ser Freelancer, eu consigo, por exemplo, olhar ali a linha editorial e você vai ver que ele tem um outro painel, um painel um pouco mais diferente, até um pouco mais antigo, podemos dizer assim. Enquanto que aqui do lado direito eu vou ter um pouco mais da organização mais burocrática da empresa. Então aqui eu vou conseguir, por exemplo, entrar nas informações dos clientes, entrar num CRM, onde eu vou conseguir ter as informações aqui como e-mail, cadastro, entre outras opções, né? E até mesmo outras informações. E também consigo aqui dentro do Office, por exemplo, que é aquela terceira coluna ali, né? Consigo colocar uma agenda para poder colocar os eventos que estão relacionados aos meus clientes, consigo colocar um financeiro, inclusive consigo organizar as minhas finanças, tanto por calendário, como consigo organizar elas para pagar, então eu consigo visualizar aqui, por exemplo, quais são as contas que eu preciso pagar, ou se já foram pagas, se não foram pagas, enfim, né, se não foram pagas. Eu consigo visualizar aqui dentro do meu Office, eu ainda consigo visualizar alguns documentos que sejam importantes, então tem aqui alguns documentos que são importantes, eu consigo visualizar e organizar a minha biblioteca com tutoriais, eu consigo organizar a minha biblioteca com ferramentas, eu consigo organizar, enfim, muitas outras coisas, né? Então aqui eu tenho ferramentas, URL, acessos, contatos administrativos, nossas retrospectivas, né? Que é o que a gente faz aqui mensalmente, né? Então tudo isso daqui a gente consegue visualizar direto pelo Office. Como eu também tinha uma necessidade de visualizar tudo isso, todas essas tarefas, todos esses projetos em conjunto, ou seja, eu preciso entrar aqui e ter uma noção geral do que está acontecendo
com todos os projetos, eu tenho um dashboard que reúne todas as tarefas de todos os projetos. Então, se você olhar bem aqui, vamos tentar dar um zoom rapidinho, se você tentar olhar aqui, ó, vamos só fechar essa coluna, você vai conseguir ver que tem projetos que estão relacionados ao cliente Alex, tem projetos que estão relacionados ao cliente Luciano, tem projetos que estão relacionados ao cliente Anatex. Então, eu tenho aqui, por exemplo, cada um lugar diferente, né? Então, tem o Alex, tem o Luciano, tem o IBNI, tem o Cefrila, tem a Ana Paula. Então, cada um desses clientes, cada uma dessas tarefas está associada a um cliente diferente, tá?